com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no site do portal Escola Dominical, ouçam as leituras diárias, breves comentários em áudio dos textos sugeridos na revista das lições bíblicas, que também nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical. Se tiverem alguma dúvida, postem a sua pergunta na sala dos professores do site do portal Escola Dominical. Acessem também outras videoaulas e outros textos de apoio, cujos links nós disponibilizamos nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn. Que o irmão também possa assistir a aula, transmissão ao vivo da aula ministrada no estudo dos preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, às 19 horas, horário de Brasília, no sábado. Mas tudo isso é a preparação para a Escola Bíblica Dominical. Compareça na sua igreja local, porque a Escola Dominical é a igreja local reunida, evangelizando enquanto ensina e ensinando enquanto evangeliza, conforme lição do pastor Antônio Gilberto. Neste segundo trimestre de 2016, nós estamos estudando o tema Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. E estamos já nos encaminhando para o final do trimestre. Hoje estaremos estudando a lição de número 11, a tolerância cristã, estudando o capítulo 14 da Epístola de Paulo aos Romanos. Dentro desta parte prática da Epístola, nós vimos que a partir do capítulo 12, Paulo está dizendo como deve ser a conduta e o comportamento do salvo em Cristo Jesus. A salvação, ela se revela por condutas, por atitudes, por ações. E nós vemos aqui, neste capítulo 14 da Epístola de Paulo aos Romanos, Paulo falando como deve ser o comportamento do cristão junto aos fracos na fé, junto aos seus irmãos. Nós já vimos qual é o comportamento que o crente deve ter com relação a Deus, o culto racional, o comportamento que o crente deve ter com relação ao próximo, amando até mesmo os inimigos, o comportamento que o crente deve ter com as autoridades, a submissão às autoridades naquilo em que elas exercem legitimamente o poder. Nós vimos o comportamento que o crente deve ter quanto aos padrões de moralidade. Ele deve cumprir a lei moral, porque ele é salvo, ele faz a vontade de Deus, e por isso ele tem uma vida moral ilibada. Nós vimos também o comportamento que o crente deve ter com relação à sua espiritualidade, o dever que ele tem de se vestir das armas da luz e se rejeitar as obras das trevas. E agora Paulo fala sobre o comportamento que o cristão deve ter com o seu irmão que é fraco na fé. É interessante que o título da lição é a tolerância cristã. O que quer dizer a palavra tolerância? A palavra tolerância vem do latim tolero, que é suportar, alimentar, nutrir. Esse é o sentido da palavra tolerância. O tolerante é aquele que acolhe, é aquele que suporta, é aquele que sabe administrar a diferença, é aquele que sabe conviver com a pessoa que é diferente dele. E é aquele que ajuda a pessoa a
crescer, a se desenvolver. O salvo em Cristo Jesus, ele é tolerante. Não com o pecado, porque ele rejeita as obras das trevas. Mas ele é tolerante. Ele suporta aquele que não tem o mesmo nível de espiritualidade e ajuda aquele que é fraco na fé a se fortalecer. A primeira coisa que nós devemos ver com relação a este ensino do apóstolo Paulo na carta aos Romanos é com relação à dimensão social da vida cristã. Nós já vimos em aulas anteriores que o salvo, ele não vive isoladamente. Quando ele é salvo, ele passa a pertencer ao corpo de Cristo. E por pertencer ao corpo de Cristo, ele não pode de forma alguma desconsiderar o seu irmão, desconsiderar o outro. Nós vemos claramente isso lá nesta carta aos Romanos, no capítulo 12. Ele diz assim, versículo 4, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Quando Jesus disse que iria edificar uma igreja, ele disse que iria edificar um grupo. Igreja é a reunião daqueles chamados para fora. Eclesia, no grego, é uma reunião de pessoas. Nós não podemos servir a Deus sozinhos. E voltamos a insistir, já falamos nesse trimestre a respeito disso, mas nós devemos levar em conta que esse movimento aí dos chamados desigrejados é algo satânico, porque Deus forma a igreja, e esta igreja é o corpo de Cristo, mas não é bom que o homem esteja só. O homem foi criado para viver em sociedade, para viver em grupo, e os santos, os salvos, eles têm que viver em grupo. A igreja local é uma realidade estabelecida por Deus. Quando houve no dia de Pentecostes a salvação das 3.000 almas, quase 3.000 almas, elas passaram a conviver, elas passaram a estar juntas. E se criou a igreja local de Jerusalém. Olha o que nós vemos lá em Atos, no capítulo 2, versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Não há como negar que a vida social é indispensável para o salvo na pessoa de Jesus Cristo. E não para a salvação. A salvação ela é individual. Mas o crescimento espiritual exige esta convivência com os santos. Porque nós somos membros uns dos outros. E o Senhor reparte na comunidade os dons de serviço, os dons ministeriais e os dons espirituais, para que nós tenhamos o devido crescimento espiritual. A salvação ela é individual,
mas o crescimento espiritual depende da nossa convivência com os outros irmãos. E esta convivência, ela é ditada pelo amor. Nós vimos na lição passada, nós vimos na lição antepassada, nós vimos que o critério pelo qual nós devemos conviver com as pessoas nesta terra é o critério do amor. Nós recebemos o amor de Deus que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E nós agora devemos amar o próximo. Nós devemos expressar esse amor. Nós devemos cumprir o mandamento de Jesus, que é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Este é o mandamento. E nós devemos amar. E o que é amar? Amar não é um simples sentimento. Né? Nós temos a ideia aí do romantismo, que o amar é uma emoção, um sentimento. Não, o amor é um comportamento. É um comportamento que o apóstolo Paulo mostra muito bem como ele se caracteriza lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, o chamado capítulo do amor. Ele diz que o amor, ele sofre. O amor, ele quer bem. O amor não inveja. O amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece. O amor não se porta com indecência. O amor não busca os seus interesses. O amor não se irrita. O amor não suspeita mal. O amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. E o amor tudo suporta. Amar é fazer todas estas coisas. Amar é ter este comportamento. E Paulo mostra agora que o critério pelo qual nós devemos conviver com as pessoas é o amor. E há, logicamente, uma tensão na vida cristã entre a salvação, que é individual, e entre a nossa necessidade de viver em grupo. E esta circunstância exige a tolerância. E a primeira coisa que Paulo diz aqui, no capítulo 14, versículo 1, ele diz assim: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas. Primeira coisa que Paulo mostra aqui, e essa palavra na versão Almeida Revista e Corrigida, enfermo, não é a melhor tradução. Os irmãos sabem que existem várias traduções da Bíblia, e não existe uma tradução perfeita, e nós devemos acessar o maior número de traduções que nós tivermos. E, ao estudar as várias traduções, nós devemos ver aquela que discrepa, né? Aquela que fugir muito das outras deve ser deixada de lado. E neste texto, a versão Almeida Revista e Corrigida, ela foge um pouco das demais. A melhor tradução aqui seria fracos na fé, que é a versão Almeida Revista e Atualizada, né? E outras versões também trazem esta expressão, fracos. A palavra grega aqui é melhor traduzida por fracos, porque não traz uma ideia de doença, mas uma ideia de fragilidade, de debilidade. E aí nós temos uma constatação logo de início. A salvação é individual. Deus trata com indivíduos, trata com pessoas não em massa, não com número. Deus trata com cada uma das pessoas. Né? O próprio Jesus, quando fala lá dos salvos, ele diz assim, lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então Deus trata individualmente com as pessoas. Embora o crescimento espiritual dependa do grupo, porque não é bom que o homem esteja só. Mas as pessoas são diferentes. Não há uma pessoa igual a outra. Por isso que nós somos identificados pelas digitais, nós somos identificados pela íris do olho, porque não há um ser humano igual ao outro. Como diz o pastor Rick Warren,
pastor norte-americano Rick Warren, nós colocamos aí em nosso esboço e vamos ler o texto que ele escreve isso lá no seu livro Uma Vida com Propósito. Ele diz assim: somente você pode ser você. Deus projetou cada um de nós de modo que não houvesse réplica em todo o mundo. Ninguém tem exatamente a mesma composição de fatores que o tornam exclusivo. Isso significa que ninguém mais na Terra será capaz de desempenhar o papel que Deus planejou para você. Se você não fizer sua contribuição individual para o corpo de Cristo, ela não será feita. No livro Uma Vida com Propósitos. E o próprio Rick Warren diz que quando Deus cria alguém, ele joga a forma fora. Não há uma pessoa igual a outra. E nós devemos entender isso. Para nós entendermos a tolerância cristã, nós temos que entender este ponto primeiro. Não há uma pessoa igual a outra. Todos nós somos diferentes. É verdade que Deus trata a todos com imparcialidade. Deus não faz acepção de pessoas. Está lá em Deuteronômio 10 e 17. Está lá também em Atos 10 e 28 e 34, né? Mais de 10, Atos 10 e 34, Deuteronômio 10 e 17, diz que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, Deus não privilegia uns em detrimento de outros, Deus trata a todos igualmente. É como diz a Declaração Universal dos Direitos do Homem da Organização das Nações Unidas, né? Todos os homens são iguais em sua dignidade e em seus direitos. O homem foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus. Todo homem, todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Nisso eles são iguais, mas cada um tem uma estrutura diferente. Cada um é um indivíduo. Indivíduo é uma palavra que quer dizer aquilo que não pode ser dividido. Por isso, nós somos diferentes uns dos outros. Existe uma tendência, uma doutrina, que é o igualitarismo, que não tem base bíblica, que diz que todas as pessoas são iguais. Não são. Cada pessoa é uma pessoa. Elas são tratadas igualmente por Deus. Deus é imparcial. Ele não privilegia um em detrimento de outros. E nós não podemos ser parciais. Nós temos que ser justos, retos, tratar a todos igualmente, mas reconhecendo que cada um é cada um. Nós somos diferentes. Quando Deus criou, já criou macho e fêmea, já criou diferença. Então, o tratamento é igual, nós devemos ter como critério a justiça, mas a justiça deve ser feita levando em conta as diferenças entre as pessoas. E Paulo mostra aqui que existe diferença entre os irmãos, algo que nós colocamos aí, a chamada distinções, que nós temos a distinção horizontal, que Paulo fala lá em Romanos 12, quando diz que cada um é membro do outro e não há a mesma função. Né? Lá em Romanos 12, e nós lemos agora há pouco, nós somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que tendo diferentes dons. Então cada um tem uma função diferente no corpo de Cristo. Cada um é chamado para exercer um trabalho diferenciado. E todos se completam. É por isso que a Bíblia diz que nós somos um corpo. Nós somos um corpo porque, assim como o nosso corpo, nós temos o fígado, nós temos o coração, nós temos o pulmão, nós temos o pé. Cada órgão exerce uma função diferente. Mas todos se completam para construir a unidade do corpo. Na igreja do Senhor também é assim. Cada um tem uma função diferente, mas todos se completam para que nós tenhamos a igreja, o corpo de Cristo. Essa é a distinção horizontal. Mas também nós temos uma distinção vertical. As pessoas têm diferentes níveis de espiritualidade.
nesse capítulo 12 de Romanos, Paulo fala assim, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Então a fé pelo qual nós estamos entrada na graça de Deus, ela não é igual para todos. Um dia os discípulos pediram para o Senhor, Senhor, acrescenta-nos a fé. E Jesus disse que a fé é como o grão de mostarda, que é a menor das sementes, mas é a maior das hortaliças. Ou seja, a fé tem que ser desenvolvida, mas não é todos que têm a mesma fé. Isso nós temos que entender. Cada um é cada um. E existe aquele que é fraco na fé. Aquele que não tem o mesmo nível de desenvolvimento espiritual que eu tenho. Porque nós temos que crescer espiritualmente. Jesus disse que nós entramos na graça, né? Paulo disse que nós entramos na graça pela fé. Esta fé, Jesus diz que tem que ser aumentada. E nem todos têm o mesmo nível de espiritualidade. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, diz que os crentes de Corinto eram meninos em Cristo. Ou seja, não tinham crescido devidamente. O escritor aos Hebreus fala que existem aqueles que já são capazes de se alimentar do sólido mantimento, mas tem aqueles que têm que se alimentar ainda de leite, porque são recém-nascidos espirituais. Aliás, Jesus, quando ele diz que para ver o reino de Deus nós temos que nascer de novo, e para entrar no reino de Deus nós temos que nascer da água e do Espírito, ele está mostrando que a vida espiritual é como a vida material. A vida material ela começa com a concepção, e depois vem o nascimento, e depois vem o crescimento. A vida espiritual também é assim. Nós somos concebidos, gerados de novo pela palavra, pela fé em Cristo, né? Que vem pela palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É por isso que Pedro diz que nós somos gerados pela semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Nós somos gerados, concebidos, nós nascemos e nós temos de crescer. Mas assim como na vida material, umas pessoas crescem muito, tem 2,5 metros, e outras são pequenas, tem 1,50 m. Também na vida espiritual nós temos crentes que são gigantes espirituais, mas também nós temos crentes que têm um crescimento lerdo, que têm um pouco crescimento, e é a esses que Paulo chama de fracos na fé. Então nós temos que entender que nem todos têm o mesmo nível de espiritualidade. E, portanto, nós temos que entender isso. O crescimento é o ato de desenvolver progressivamente etapas próprias após o nascimento. E esse crescimento não está vinculado ao tempo. Na vida material, esse crescimento está vinculado ao tempo. Existe um tempo em que a pessoa pode crescer. Depois daquele tempo, ela não cresce mais. Como diz o povo, só vai crescer quando esticar as canelas, quando morrer. Mas ele não cresce mais. Agora, na vida espiritual, que não está presa ao tempo, nós não temos um tempo. Não é pelo tempo. Tem muita gente que acha que porque o crente tem 40 anos de crente, ele é maduro espiritualmente. Não necessariamente. Porque o crescimento espiritual não depende do tempo. Nós temos, por exemplo, Pedro, que ficou 3 anos e meio com o Senhor, e no final do seu ministério, Jesus disse para Pedro, quando você se converter, Pedro, confirma os teus irmãos. Ele passou 3 anos e meio junto de Jesus e ainda não era nem convertido. E nós temos Paulo, que com 3 dias de crente, ele é curado da sua cegueira, é batizado com o Espírito Santo e já começa a pregar com ousadia em Damasco, com pouquíssimo tempo de crente.
Isso nos mostra claramente que o crescimento espiritual não depende do tempo, o crescimento espiritual não depende do tempo, porque nós estamos na vida espiritual, e na vida espiritual não há a prevalência do tempo. Isso a gente vê bem em Hebreus 5:12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. O escritor aos Hebreus mostra aqui que aqueles crentes hebreus eram crentes há muito tempo, mas espiritualmente ainda eram meninos, eram recém-nascidos espirituais. Precisavam crescer espiritualmente. Então, existem várias dimensões espirituais. E Paulo está falando aqui dos fracos na fé, daqueles que precisam crescer, que ainda têm uma fé frágil, uma fé incipiente, que ainda é uma plantinha que está nascendo, que ainda não tem estrutura, que não tem raiz. Agora é salvo. E a gente precisa entender bem isso. Os fracos na fé, eles são salvos. Eles já nasceram de novo. Eles precisam crescer. E a Bíblia está falando a respeito da tolerância com aqueles que precisam crescer, mas que já nasceram de novo. Não vamos confundir esse ensino de Paulo, como muitos confundem, com o tratamento com o incrédulo, com aquele que não nasceu de novo. O enfermo na fé, o fraco na fé, que é a melhor expressão, ele tem fé. É uma fé pequena, é uma fé frágil, mas ele tem fé. Ele nasceu de novo. E nós temos algumas passagens desse capítulo 14 de Romanos que mostram que o fraco da fé é um salvo. É alguém que já foi liberto do pecado. É alguém que já nasceu de novo e que precisa crescer na fé. A primeira expressão é a expressão fraco na fé, mostra que ele tem fé. Está lá em Romanos 14:1. Em Romanos 14:3, nós vemos aqui: o que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Veja bem que esse fraco na fé foi recebido por Deus e é seu, ou seja, é propriedade de Cristo. É um homem salvo. Quando a Bíblia diz que Deus o recebeu por seu, é porque ele foi salvo. Então esse fraco na fé, ele é salvo, ele é liberto do pecado, porque o Senhor o recebeu, ele é propriedade de Cristo Jesus. Terceira expressão que mostra que esse fraco na fé é salvo, está lá no versículo 4. Quem és tu que julgas o servo alheio para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai? Mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Então veja bem, irmãos, que ele aqui é chamado de servo de Deus. Ele é o servo alheio. Nós não podemos julgar o servo alheio porque ele não é nosso servo. Ele é servo de Deus, para o seu próprio Senhor. Então, o fraco na fé, ele é servo de Deus. Ele é um salvo. No versículo 6 desse capítulo 14 de Romanos, nós temos uma outra prova de que esse fraco na fé é salvo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Ou seja, aqui, mais uma vez, ele é chamado de servo, porque ele come para o Senhor, ele dá graças ao Senhor. Portanto, ele tem um relacionamento com Deus. Ele é um salvo. No versículo 8, nós temos outra prova de que esse fraco na fé é um salvo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do
Senhor. Tanto o fraco na fé quanto o forte na fé é chamado aqui de Paulo de servo do Senhor, de propriedade de Deus. Nos versículos 10, diz assim: mas por que tu julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? No versículo 13, assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Versículo 15, mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. E no versículo 21, bom é comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas que o teu irmão tropece. Em todos esses versículos, o fraco na fé é chamado de irmão. Se ele é irmão, é porque ele é salvo. Se ele é irmão, é porque ele é filho de Deus. E no versículo 19, diz assim: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Ou seja, esse fraco na fé também me edifica, e eu o edifico. Então nós estamos em comunhão, nós pertencemos ao corpo de Cristo, somos membros uns dos outros. Aqui também se mostra que o fraco na fé é membro do corpo de Cristo. Então, irmãos, nós vemos que este fraco na fé é um salvo, que tem uma fé frágil, débil, que precisa crescer. Como Paulo diz lá em Coríntios, é um menino em Cristo. É alguém que precisa crescer, embora ainda se alimente de leite, embora ainda tenha uma fragilidade, ele tem de crescer. E a Bíblia fala que o crente tem que crescer. Paulo, quando fala que os crentes em Corinto são meninos em Cristo, ele os repreende. O escritor aos Hebreus, como nós lemos aqui, ele repreende aqueles que ainda se alimentavam de leite. Pedro, ele termina a sua carta dizendo: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E o próprio Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 10, diz: e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, há um desejo de crescimento, há uma necessidade de crescimento. A vida espiritual é uma vida, e toda vida tem de ter crescimento. E pior, a vida espiritual, se ela não crescer, ela decresce. Se ela não crescer, ela decresce. Não existe estacionamento na vida espiritual. Então, esse fraco na fé é um salvo. Nós vimos aqui várias passagens demonstrando que se trata de alguém que já nasceu de novo, que está liberto do pecado, mas que precisa crescer. E qual é o tratamento que nós devemos dar a este fraco na fé? Paulo diz que nós devemos recebê-lo, não em contendas sobre dúvidas. O fraco na fé, irmãos, ele tem que ser acolhido, tem que ser recebido, ele tem que ser compreendido. Isso é o que nós chamamos do comportamento inclusivista. O fraco na fé, ele tem que ser tolerado, suportado. Nós não podemos acabar de matá-lo, porque ele é fraco na fé, porque ele é frágil, porque ele ainda se prende a algumas coisas que não tem nada a ver com a salvação em Cristo. Ele não pode ser discriminado, ele não pode ser excluído, mas ele tem que ser acolhido. Nós temos que tratá-lo com recebimento. Assim como Jesus diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Portanto, aquele que veio a Cristo, ele ainda é frágil. Ele deveria até pelo tempo
como diz o escritor aos Hebreus, já ser mestre. Mas ele não tem crescido, ele não tem se desenvolvido. Mas nós não o podemos lançar fora, nós somos o corpo de Cristo. E Jesus diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então nós temos que incluí-lo, acolhê-lo, recebê-lo. E não criar contendas sobre as dúvidas que ele ainda tem. Porque como a fé dele é frágil, é pequena, ele ainda tem muitas dúvidas, ele ainda questiona muitas coisas, mas nós não devemos fazer cavalo de batalha em cima destas dúvidas, não devemos discriminá-lo, não devemos acabar de matá-lo. Não. O escritor aos Hebreus, ele diz isso com muita clareza lá no capítulo 12. Ele diz assim, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Hebreus 12 e 13. Esse que é frágil, que está mancando, andando com dificuldade segundo o Espírito, tendo dificuldade de servir a Deus, ele deve ser amparado, ele deve ser cuidado, ele deve ser tratado e não escorraçado. Infelizmente, irmãos, nós temos visto muito disso. Pessoas que são fracas na fé, que titubeiam, que duvidam, são excluídas do convívio da igreja. São discriminadas, são marginalizadas, são duramente repreendidas, são humilhadas e acabam morrendo. Ele está mancando e você dá um empurrão final e o tira do caminho. Ele está começando a se desviar e em vez de ser sarado, de ser tratado, de ser curado, ele é jogado para fora do caminho da salvação. Em vez dele ser ensinado, ele é criticado, ele é humilhado, ele é castigado duramente, com rigor. E você, quando faz isso, você é um assassino espiritual. Você é um homicida, porque você mata aquela frágil plantinha. O que a gente vê quando a gente vê uma plantinha que está começando a crescer? Você pisa nela, você a retira da terra, ou você coloca adubo, põe água, cuida, coloca uma cerquinha em volta, tira as pragas que estão em volta, para que ela possa crescer, para que ela possa se frutificar. É assim que nós temos que tratar com o fraco na fé. Nós temos que alimentá-lo, nutri-lo, criar uma cerca de proteção em volta dele, tirar as coisas, circunstâncias que impedem que ele cresça espiritualmente, orientá-lo, amá-lo, recebê-lo e não colocá-lo na berlinda das dúvidas que ele tem. E o comportamento inclusivista é isso. É esse recebimento. É este acolhimento com vistas a fortificá-lo na fé. É não suscitar dúvidas, não suscitar contendas, porfias, debates, polêmicas em torno das dúvidas que este fraco na fé tem. Mas cuidar dele, ampará-lo, ajudá-lo, colocar-se ao lado dele, para que ele possa crescer na fé. Mas o comportamento contrário é o exclusivismo. E aqui nós elencamos três manifestações de exclusivismo que têm ido no lado contrário do que manda a palavra. O primeiro comportamento é a acepção de pessoas.
principalmente por motivos econômico-financeiros. É o desprezo da pessoa por ela ser pobre, por ela ser mal cheirosa, por ela ter alguma deficiência, por ela ter alguma fragilidade. É o desprezo. É o tratamento parcial. Tiago viu isso na igreja de Jerusalém. Ele que era o pastor da igreja de Jerusalém, e ele repreende duramente este comportamento. Diz Tiago, no capítulo 2, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestidos preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido vestido, e atentardes para o que traz o vestido precioso, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado, porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e vos fizestes juízes de maus pensamentos? Nós não podemos ter esse tratamento, que infelizmente nós vemos hoje, muito comum nas igrejas. Não desprezemos o humilde, o maltrapilho, o mal cheiroso, que vem servir a Deus. Que ele seja acolhido, que ele seja tratado, que ele seja ajudado e não discriminado. Isto é uma maneira do exclusivismo, que não é exatamente o contrário que a Bíblia manda fazer. Mas também nós temos uma segunda manifestação exclusivista. É a intransigência com questões que não dizem respeito à salvação e santificação. Existem muitas picuinhas, né, que são postas em cima dos fracos na fé. Comportamentos, os costumes, que não têm a ver com salvação ou santificação. Nós prezamos pelos bons costumes. Mas os bons costumes, eles vêm depois da salvação. Os bons costumes, eles vêm com a santificação. Mas as pessoas, às vezes, querem impor às outras os costumes da comunidade, os costumes da igreja local, e fazem cavalo de batalha por causa disto. Quantos fracos na fé se desviam por causa de discussões sobre costumes? Porque a mulher veio com calça comprida, a nova convertida, e já faz 3 cultos que ela aceitou Jesus e ainda está de calça comprida. E aí se vai em cima dela, se dá uma repreensão sobre ela, dura, e ela nunca mais vem à igreja. Você mata aquela fraca na fé. E nem pergunta às vezes se ela tem um vestido ou tem uma saia. Porque ela não era crente. E pode ser que no seu guarda-roupa ela não tenha uma roupa dessa. É esse farisaísmo. É essa conduta rigorosa. Vejam bem, irmãos, que eu não estou defendendo aqui o libera geral que existe aí por aí, e é terrível. Porque nós devemos nos vestir, conforme a Bíblia diz, com modéstia e decência, com pudor. Este é o comportamento do salvo, e não o que nós temos visto por aí. Mas o fraco na fé, ele tem que ser suportado. Eu não tenho que recebê-lo em contenda sobre dúvidas. Eu tenho que tratá-lo. E eu não posso fazer cavalo de batalha em coisas que a Bíblia diz que não é critério de salvação nem de santificação. Isso é um comportamento exclusivista e que é contrário ao que a Bíblia diz. Um outro comportamento exclusivista é o denominacionalismo,
ou sectarismo. É quando eu me prendo à minha denominação, ou quando eu quero dizer que só a minha denominação ou o meu ministério é que vai para o céu. É quando eu desprezo a pessoa simplesmente porque ela não pertence à minha igreja, ao meu ministério. E eu a trato duramente, rudemente, porque ela não tem carteirinha da mesma instituição, porque ela não está debaixo da minha mesma placa. Esquecendo que a igreja é um ente espiritual, é o corpo de Cristo. Este comportamento, irmãos, é contrário ao que a Bíblia diz. Nós temos que ter um comportamento inclusivista, receber o fraco na fé, sem criar contenda sobre as suas dúvidas, ampará-lo, ajudá-lo a se fortificar na fé. Esse é o primeiro comportamento para com o fraco na fé. Agora, irmãos, tenhamos cuidado quando falamos em comportamento inclusivista. Lembrando que o fraco da fé é um salvo. É diferente do que se está dizendo aí da igreja inclusiva. Hoje tem uma expressão chamada igreja inclusiva, que é usada principalmente por pessoas que querem introduzir o homossexualismo como uma conduta normal. Hoje as chamadas igrejas inclusivas são igrejas que admitem a prática do homossexualismo. Irmãos, isso não é ser inclusivo, isso é ser pecador, isso é ser blasfemo. Nós temos que incluir e acolher o fraco na fé, é o salvo. Por isso que eu fiz questão de dizer que o fraco na fé é salvo. A igreja não pode incluir o pecado. Se ele incluir o pecado, não é igreja. Porque o salvo ele deve rejeitar as obras das trevas e se vestir das armas da luz. O salvo ele não anda mais segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. O salvo é santo, é separado do pecado. Comportamento inclusivista não é introduzir o pecado e o mundo na igreja. A igreja que introduz o pecado e o mundo não é igreja. São falsos irmãos, são apóstatas da fé. O comportamento inclusivista é acolher o fraco na fé, que é salvo, para que ele se fortifique na fé. É não criar contendas sobre dúvidas e sobre questões que não dizem respeito à salvação, à santificação. Agora, não é admitir e tolerar o pecado. Não é passar a pecar. Não é se misturar com o pecado. Isso não é o comportamento de que nós estamos falando aqui. Agora, nós dissemos que tolerar também quer dizer alimentar, nutrir, fortificar. Então, o fraco na fé, ele deve ser alimentado. Ele tem que ser ensinado. De nada adianta eu o acolher se eu não o fortalecer. Então, o fraco na fé ele é acolhido, mas não para continuar fraco na fé. Ele deve ser ajudado a crescer. Ele deve ser incentivado, encorajado a crescer. Quando eu acolho o fraco na fé, eu devo ensiná-lo a palavra de Deus. Eu devo ensiná-lo a orar, a buscar o poder de Deus, a buscar o batismo com o Espírito Santo, a buscar os dons espirituais. Eu devo orientá-lo para que ele deixe os embaraços que o levam a ter uma fragilidade espiritual. Eu devo fazê-lo buscar a presença de Deus. É para isso que nós acolhemos o fraco na fé. Não acolhemos o fraco na fé para ele continuar fraco. Mas nós acolhemos o fraco na fé para lhe dar forças para que ele cresça. E aqui Paulo diz que
Poderoso é Deus para o firmar. Então nós temos que colaborar com o crescimento espiritual do fraco na fé. Ajudá-lo a vir aos cultos, ajudá-lo a ter uma vida de oração, ajudá-lo a estudar a palavra de Deus, discipulá-lo, ensinar, como diz o escritor aos Hebreus, os rudimentos da doutrina. Fazê-lo ter crescimento espiritual. É para isso que nós acolhemos o fraco na fé. Porque se ele não for alimentado pela palavra, se ele não for nutrido pela palavra, ele continuará fraco e poderá até morrer. Ele não pode ficar um subnutrido espiritual, um desnutrido espiritual. Então o fraco na fé, ele é acolhido, mas ele deve ser ensinado, ele deve ser discipulado, ele deve ser incentivado a buscar a presença de Deus. Isso tem faltado nas igrejas. Hoje nós não temos visto a igreja se empenhar em ensinar a palavra de Deus. Escolas dominicais raquíticas. Falta de instrução da palavra. Os fracos vão continuar fracos e vão morrer. É por isso que a igreja tem que se mobilizar, o forte na fé, tem que se dedicar a fortalecer o fraco na fé. É para isso que existem os dons de serviço, os dons ministeriais e os dons espirituais. É para promover o fortalecimento do fraco na fé. E o terceiro comportamento que nós temos de ter com o fraco na fé é que ele não pode ser julgado pelos fortes. Nós não podemos julgar o fraco na fé. O julgamento é de Deus. Nós estamos ali devendo, como diz Paulo, que ninguém devais nada senão o amor. Então nós temos que expressar o nosso amor para com o fraco na fé. Querê-lo bem, suportá-lo, folgar com a verdade, não ser invejoso em relação a ele, se dedicar a ele, se sacrificar por ele, ensiná-lo, orientá-lo, encorajá-lo. Esse é o nosso papel, e não o julgamento. Paulo diz claramente: quem és tu que julgas o servo alheio? Nós não podemos julgá-lo. Não podemos nos achar superiores a ele. E quando a Bíblia fala em julgamento, ele diz o julgamento segundo a aparência. Ele diz o julgamento tendo como critério o nosso eu. Logicamente que nós devemos julgar segundo a reta justiça. Né? Jesus diz isso lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 7, versículo 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Ou seja, o nosso critério de julgamento é a palavra de Deus. Logicamente, se um irmão está pecando, vivendo em pecado, ele deve ser disciplinado, ele deve ser corrigido. Mas a usar o critério nosso, porque nós somos mais espirituais do que o outro, porque nós somos superiores ao outro. É disso que a Bíblia está dizendo. Nós não somos critério de julgamento. Se nós somos mais espirituais do que os fracos na fé, se nós somos maduros espiritualmente e outros não são, é pela graça de Deus. E se nós somos mais maduros e se nós somos fortes na fé, é para nós estarmos ajudando o fraco na fé a crescer também. Não é para nós nos vangloriarmos, muito pelo contrário. É um trabalho que Deus nos dá de nós estarmos ajudando aquele fraco na fé para que ele se fortaleça. É por isso que Jesus disse para Pedro: quando te converteres, confirma os teus irmãos. Nós temos esse dever. Se você é forte espiritualmente,
se você tem um grande nível de espiritualidade, isto não é para você julgar o irmão. Ao contrário, é para você se desgastar em favor dele. Se gastar e se desgastar em favor dele. É para você se dedicar a que ele cresça espiritualmente. Paulo chamou os coríntios de meninos em Cristo. Mas ele não os julgou. Ele não disse, vocês não prestam. Não. Olha o que ele diz aqui. Capítulo 12, versículo 14 de 2 aos Coríntios. Eis aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco. E não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de muito boa vontade gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Os coríntios eram meninos em Cristo, por isso Paulo já ia a terceira vez lá em Corinto. Ele insistia em ajudar aqueles crentes a crescerem espiritualmente. E ele diz, olha, eu me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. É esse o papel do forte na fé. O forte na fé ele tem que se desgastar, se dedicar, se sacrificar para que o fraco na fé seja fortalecido. Não julgar o fraco na fé. Então, essas são as 3 atitudes que nós temos que ter com o fraco na fé. Primeiro, acolhê-lo, recebê-lo, não discriminá-lo, não excluí-lo, não marginalizá-lo. Segundo, nós temos que instruí-lo na palavra de Deus. Nós temos que ensiná-lo, nós temos que nutri-lo espiritualmente, para que ele se fortifique. E terceiro, nós não podemos julgá-lo, mas nós temos de nos dedicar ao seu fortalecimento. E por quê que nós temos de ter tolerância para com os fracos na fé? Em primeiro lugar, porque nós devemos imitar a Cristo, que diz, quem vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Se nós somos o corpo de Cristo, nós somos acolhedores, inclusivistas e não exclusivistas. E nós temos que imitar a Jesus. Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Cristo não lançou ninguém fora, nem mesmo Judas. Quando Judas foi traí-lo, Jesus disse, amigo, a que vieste? Deixou a porta aberta para que Judas voltasse. Ele não quis voltar. Mas não foi porque Jesus o mandou fora. Pedro negou, mas Jesus olhou com um olhar de compaixão e ternura para Pedro. Pedro chorou amargamente. E quando ressuscitou, Jesus fez questão de dizer que não havia excluído Pedro. Pois ele disse para as mulheres, dizei aos discípulos e a Pedro que me encontreis na Galileia. Jesus, ele é inclusivista. Por isso nós temos que ser tolerantes. Irmãos, já imaginou se Jesus fosse intolerante conosco? Se no primeiro erro nosso, ele nos mandasse embora, nós não estaríamos aqui. Nós temos que ser tolerantes com os fracos na fé, porque Jesus é tolerante conosco. Lembram-se da parábola do credor incompassivo. O rei perdoou aquele homem de uma dívida impagável. E ele não perdoou aquela pessoa que lhe devia uma pequena quantia. E por isso ele perdeu o perdão do rei. O rei revogou o perdão, porque ele não perdoou o outro. Jesus nos perdoou algo que era impagável. E tem sido tolerante para conosco. Por isso nós temos que ser tolerantes com o fraco na fé, sob pena de nós perdermos a salvação. Em segundo lugar,
A tolerância tem como objetivo o fortalecimento espiritual do fraco na fé. Como nós já dissemos aqui. Nós suportamos, nós toleramos. Tolerar é alimentar, nutrir e suportar. A tolerância é necessária para que haja o crescimento espiritual do fraco na fé. Sem tolerância, o fraco na fé não vai crescer. Porque, como nós dissemos no início da aula, o crescimento espiritual, ele é feito na coletividade. Ele é feito na comunidade. Por isso nós temos que ser tolerantes. Porque a tolerância permite a convivência e a convivência produz o crescimento. E a tolerância permite esta convivência. E a convivência entre fracos e fortes na fé faz com que o corpo seja edificado em amor. Como diz Paulo lá em Efésios, né? Que o corpo tem que ser edificado em amor. Nós devemos crescer em amor. Né? Vamos ler lá Efésios capítulo 4. Antes seguindo, versículos 15 e 16. Antes seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O fraco na fé faz com que o forte na fé cresça. Porque quando nós amamos o fraco na fé, nos dedicamos a ele, nos gastamos para a sua fortificação, nós cumprimos a vontade de Deus e nós acabamos crescendo também. Irmãos, há um crescimento do forte e do fraco. O fraco também possibilita o crescimento do forte. Porque quanto mais o forte se dedica ao fortalecimento do fraco, mais também ele cresce. Porque nós aumentamos o amor. Olha que Paulo diz, amando-vos cada vez mais. E quando nós amamos mais, mais nós crescemos. Porque o corpo se edifica em amor. Agora, o forte na fé, diz Paulo, ele tem que ter um comportamento que colabore com o crescimento espiritual do fraco. O fraco ele vai crescer se ele aprender a palavra, se ele orar, se ele se santificar. Mas existe um elemento fundamental para que o fraco seja fortalecido. Que elemento é este? É o comportamento do fraco, do forte. O forte não pode escandalizar. E aí, irmãos, nós vemos como deve ser a conduta do forte na fé. Paulo diz aqui: assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. O que é escândalo? O escândalo é o tropeço. A palavra escândalo em grego era uma pedra ou um obstáculo que fazia alguém tropeçar ou cair no caminho. Daí porque escândalo é um fato ou acontecimento que contraria e ofende sentimentos, crenças ou convenções morais, sociais ou religiosas estabelecidas. É um sentimento de revolta, de indignação, de perplexidade, provocados por ato que viola essas convenções. É aquilo que pode levar a erro, a mau procedimento, a pecado. É um ato que envolve desordem, tumulto, quebra de uma ordem estabelecida. Vejam bem, nós, os fortes na fé, tem de ter um comportamento que não leve o fraco da fé a morrer. Nós temos que ser exemplo. E aí é que está a dificuldade. O forte na fé, ele tem que ter muito cuidado. Ele sabe, porque ele é maduro espiritualmente, o que é proibido, o que é obrigatório e o que é permitido.
O que é proibido é proibido. Contraria a palavra de Deus, não pode ser feito. O que é obrigatório é obrigatório. A palavra de Deus manda e eu tenho de fazer. Mas existe aquilo que é permitido. Ou seja, aquilo que não é em si pecado, mas que nem sempre deve ser feito. Por causa do fraco na fé. O fraco na fé ele ainda é muito débil. E, portanto, existem certas coisas que, se ele ver sendo feitas, isto irá comprometer a sua vida espiritual. E Paulo dá o exemplo aqui. Na igreja de Roma, havia aquela tensão entre judeus e gentios. Os judeus tinham sido expulsos de Roma, depois voltaram para Roma, e provavelmente na volta a maior parte da igreja era gentílica, mas tinham os judeus. E os judeus, eles têm aquelas leis dietéticas. Eles tinham aquela dieta da lei de Moisés. E eles se escandalizavam quando viam os gentios comendo, por exemplo, carne de porco, ou comendo, por exemplo, carne, enquanto outros só comiam legumes. Provavelmente porque a carne vendida em Roma, como acontecia em Corinto, podia ser vendida por açougues que eram anexos a templos pagãos, e provavelmente aquela carne fosse sacrificada aos ídolos. Havia possibilidade disso. Eram restos de sacrifícios feitos aos ídolos. E isso escandalizava os judeus, os crentes fracos na fé. Eles ainda não tinham entendido que não havia mais aquelas restrições dietéticas da lei de Moisés. Eles ainda guardavam dias, as festividades judaicas. Eles ainda não tinham compreendido que eles estavam numa nova dispensação. E aí Paulo diz que os que já tinham entendido não deveriam fazer estas coisas. Mas era pecado comer carne? Não. Mas se eu comer carne e isso escandalizar o meu irmão, fazer o meu irmão se revoltar, se indignar, fazer o meu irmão ter problemas espirituais, eu não devo fazer. Porque eu quero que o fraco na fé se fortaleça. E até ele se fortalecer, eu não posso dar motivo a escândalo. E nós devemos tomar muito cuidado com isso, irmãos, porque Jesus foi bem claro. Lá em Mateus capítulo 18. Versículo 6. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mistério que vem escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Irmãos, o forte na fé, ele sabe o que é proibido, o que é obrigatório e o que é permitido. Mas aquilo que é permitido só deve ser feito se não causar escândalo. Aqui é que entra o amor como critério. Paulo diz, olha, comer carne não é pecado, mas se o seu irmão não come carne e se escandaliza porque alguém come carne, coma só legumes. Nós não podemos causar escândalo. Nós somos agentes de salvação. Nós somos instrumentos de santificação. Nós não somos agentes de morte espiritual. Nós temos que suportar o fraco na fé, acolhê-lo, e por isso nós não podemos causar escândalo. Existem coisas que não são pecado, mas que não devem ser feitas, porque o fraco na fé, ele vai se revoltar, ele vai se indignar, ele vai ficar duvidoso, ele vai ficar confuso ao ver alguém que é servo de Deus praticando aquele ato. Colocar uma bermuda é pecado? Não.
Mas se você for à igreja de bermuda, você vai causar indignação, perplexidade, revolta. Por isso você não deve fazer isso. Andar sem camisa na rua é pecado? Não. Mas se você fizer isso, você vai encontrar um irmão, uma irmã que vai se escandalizar com isso. Então você não deve fazer isso. Não é uma questão de se é permitido ou não. Mas é a questão se eu vou contribuir para o fortalecimento da fé do meu irmão, para o crescimento do meu irmão, ou se eu vou contribuir para a sua morte espiritual. Eu tenho que me conduzir de forma que o meu irmão se fortaleça na fé. Eu tenho que me conduzir de forma que o meu irmão possa ir comigo para o céu. Porque a salvação é individual, mas eu tenho responsabilidade com o crescimento espiritual do meu irmão. E se o meu irmão não crescer, ele vai morrer. Porque na vida espiritual não tem estacionamento. Por isso que Paulo ele é bem claro. Nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas se por causa da comida se conquista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. O reino de Deus, irmãos, não é comida, não é bebida, não são essas coisas secundárias. Mas o reino de Deus, diz Paulo, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E eu tenho que promover a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. E por isso eu tenho que viver. Não é que o crente é Maria vai com as outras. Não é isso. É que ele tem que levar em conta a fragilidade espiritual do seu irmão e tem que ajudá-lo a fortalecer. E enquanto ele não fortalecer, eu tenho que me abster de fazer coisas que eu poderia fazer, que não são pecado, mas que serão vistas como pecado pelo outro. Eu tenho que levar em conta o outro no meu dia a dia, porque eu não vivo sozinho, eu vivo em comunidade, não é bom que eu esteja só, eu tenho que amar o próximo, e eu tenho que me abster de fazer coisas que não são pecado, mas que seriam vistas como pecado pelo fraco na fé. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros, diz Paulo lá em Romanos 14 e 19. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Irmãos, nós temos que ter convicção. E tudo que nós fazemos tem que ser por convicção, por fé. O que não é feito por fé é pecado, diz o próprio Paulo aqui. Agora, a fé não é igual de todos. Então eu não posso fazer uma coisa porque eu estou... Não, eu sei que isto é certo. Eu sei que a palavra de Deus não me proíbe de fazer isso. E eu vou fazer e as pessoas não têm nada a ver com isso. Tem sim. Você tem a ver com o outro. Porque é seu irmão e você deve amá-lo. E você não deve servir de assassino espiritual. Nós devemos pensar no outro nas nossas atitudes. Porque nós amamos o outro. E nós devemos compreender a fragilidade espiritual do outro. E devemos fazer aquilo que é obrigatório na Bíblia. Não fazer aquilo que é proibido. Mas aquilo que é permitido, nós só devemos fazer se isto não causar escândalo. Porque mais importante do que aquilo que nós vamos fazer é aquela alma que vale mais do que o mundo inteiro. É a obra de Deus. É aquele por quem Cristo morreu, pagou um preço fabuloso, o seu sangue na cruz do Calvário. O nosso irmão vale mais do que qualquer comida, do que qualquer bebida. Eu estou aqui
Estou no reino de Deus, e o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se aquilo escandaliza alguém, eu não devo fazer, porque este alguém vale mais do que aquilo que nós vamos fazer. Nós não podemos deixar prevalecer o eu, porque nós somos salvos em Cristo Jesus. Não mais vivemos, mas Cristo vive em nós. E se Cristo vive em nós, Ele não lança fora o fraco na fé. E nós devemos nos comportar de tal maneira que este fraco na fé não se escandalize, não tropece, não caia, mas ao contrário, se fortifique. Este é o sentido da tolerância cristã. É a demonstração do amor. E para isso, nós temos que renunciar às nossas próprias vontades. Porque nós temos que fazer aquilo que é de acordo com a vontade de Deus. Confiando em Deus. Aquilo que nós fizermos por nossa própria conta não é por fé e é pecado. Ai daqueles por quem vem o escândalo. Renunciemos às coisas que não são pecado, mas que escandalizam os irmãos. Amém.